ouvintes do podcast A Tia Pode. Hoje nós vamos ter uma entrevista especial. Uma pessoa que veio lá de Mato Grosso para nos falar, nos ensinar um pouquinho sobre a contagem pública dos votos. Temos aqui, junto comigo aqui, o Daniel Amorese, meu conselheiro dos Tios do Zap. E como convidada nós temos a honra de apresentar hoje a doutora Miriam Jimenez. Ela é esposa do doutor Felipe Jimenez, nosso querido amigo. Então hoje ela vai explicar para a gente como é que é essa história de contagem pública, o que é a contagem pública, por que contagem pública. Então, prepare os ouvidos, que agora nós vamos ouvir e aprender e nos regozijar com todas essas coisas importantes e necessárias para que o nosso país possa crescer e aprender. Entendam, por favor, isso é de suma importância. Boa noite, doutora Miriam, como vai? Tudo bem? Boa noite, Naná. Boa noite, Daniel. Boa noite, público que nos ouve. Boa noite a todos os interessados no Brasil. A palavra certa é Brasil, né? A nossa nação. E eu venho de Mato Grosso do Sul com satisfação para conversar com as pessoas aqui, com todos vocês. Nós temos essa contagem pública dos votos, concentramos para poder caber no adesivo, para poder caber na camiseta, né? Mas além desta frase, há toda uma história, há toda uma explicação que é extensa, porque a história do Brasil ela é feita de muitos lances, né? Uma agitação constante da nossa vida nacional. E aí eu peço a atenção de vocês para contar um pouco dessa história, né? Nós, quando começamos já vou começar aqui, quando nós começamos a votar, lá antes de Getúlio Vargas, a gente votava de uma maneira bem diferente, digamos assim, né? Nós chegávamos perante o mesário, que era uma única pessoa, e dizíamos para ele que nós escolhíamos fulano. Ele dava um sorriso e dizia, ok, tudo certo. Não dizia ok, porque na época o ok não estava ainda na moda, mas dizia está certo, pode contar com isso, né? O eleitor saía e estava feito o voto. Olha que estranho, né? Só dizia para a pessoa, nem via ele anotar. E aí, na época, as pessoas falavam assim, tem fraude do bico da pena. Que é, na hora de anotar, o mesário podia anotar outro nome, né, Naná? Sim. Poderia escrever o que quisesse, porque o eleitor não conferia, não é? Mas saía sem saber para quem seu voto foi realmente anotado na época, né? Com Vargas veio a novidade de nós podermos, nós mesmos, escrevermos o nome do candidato. E aí colocava numa urna e depois contava. Então, durante algum tempo, nós tivemos essa forma de eleger. Então, a gente dizia diretamente, eu quero que fulano seja o presidente da República. Nós mesmos colocávamos lá no papel e depois colocava na urna. Era uma maneira bem interessante, porque a gente tinha certeza, o eleitor tinha certeza de que aquele candidato que ele pensou, ele foi respeitado, aquele candidato. E depois foi contado o voto, porque seguiu no papel, foi colocado na urna e contado depois. Ou seja, mesmo que ele não gostasse do resultado final, mas não era... não havia dúvida de que ele tinha sido respeitado, o eleitor, né? A partir de 64, nós tivemos, no regime militar, uma forma indireta de escolha.
Nós escolhíamos os delegados e esses delegados escolhiam os representantes. Era uma eleição indireta. Muitos dos mais experientes hoje, como eu, nos lembramos que em 85 nós fomos às ruas e que nós exigimos que houvesse diretas já, que era passado aquele processo indireto, né? Eleger só os delegados para eleger direto, voltar a eleger direto o representante. Eu me lembro dessa época, doutora. Sim. Eu era uma adolescente nessa época. Houve um grande movimento em relação às diretas já, eu me lembro disso. Então, está na história, está na nossa história. É importante ouvir essas histórias porque eu vivi isso. As crianças, os adolescentes hoje só sabem isso porque alguém contou, mas eu vivi isso. Então, pode continuar que está interessante a sua história, doutora. Muito importante, né, contar como nós fizemos, né? Nós fomos para as ruas com as caras pintadas e, na época, foi o Dante de Oliveira. Se você, quem é de Cuiabá, né, sabe, tem uma avenida chamada Dante de Oliveira. Alguns talvez não saibam, mas foi o grande... a pessoa que trouxe as diretas já, ou pelo menos foi o nome, né, um nome mais proeminente da época. Conseguimos e passamos a novamente anotar o nome fazer um X, né? Na época era fazer um X no nome do candidato que nós escolhíamos. Eu cheguei a fazer isso. E aí, a partir daí, você colocava, o serviço eleitoral colocava numa urna, aquela urna era lacrada, daí eram retiradas as urnas das sessões eleitorais e levadas para um ginásio. Então, as urnas ficavam concentradas num grande espaço, com muitas pessoas, e fazia-se ali um verdadeiro leilão. Era assim... Uma feira. Era uma feira, era uma feira. Eu não quero contar a minha idade, mas eu sou dessa época. Não tem perigo, né? Todo mundo sabe que a Naná é muito jovem. Eu acho que ela leu essa história. Mas, então, nós ficamos assim, com essa forma de fazer, com essa festa, né? Era uma festa no dia da eleição e todo mundo queria participar. Lembra, Naná? Lembro. Você viu nos livros de história? Não, eu vi pessoalmente. Então, era muito bacana aquela contagem. É claro que havia... E o interessante, doutora, é que eu via que as pessoas do bairro queriam participar disso. Eu lembro que meu pai sempre foi muito ativista político. Eu era criança ainda e eu via sempre metido nessa... Minha avó foi a primeira prefeita da cidade dela. Quando ela fundou a cidade, ela com meu avô, e ela foi a primeira prefeita da cidade. Então, eu tenho essa veia política, sabe? Então, eu acompanhava meu pai contava essas histórias. Eu fui crescendo escutando isso. E chegou no meu 18 anos, meu primeiro voto foi no X. Foi no X. E depois foi contado lá naquela grande festa dos ginásios. Eram em ginásios, né? Chamávamos de ginásios. Até o nome dos locais eram diferentes, né? Só que aí começa a nossa história atual, né? Em 96, passou a existir uma lei, foi votada uma lei, para que o Brasil adotasse uma modinha que estava ocorrendo no mundo, que era o voto eletrônico. Nós passamos, então, a chegar diante do computador, né? E digitar teclar, né? Um número. E o programa segue, como até hoje, segue, com uma informação que o eleitor não conferiu. Porque é um programa, veja bem. O programa, todos nós sabemos hoje, né? Em 90, as pessoas não conheciam direito. Em 90 era meio obscuro, a gente só queria... vamos ser mais modernos, vamos ser mais... para frente, né? Não sei se você lembra, Naná, que nós usávamos esse termo para frente. Sim, para frente. Então nós quisemos ser para frente.
em 90, na década de 90, a partir de 96. Mas o fato é que nós não entendíamos que aquele computador registrava o voto sem que nós conferíssemos. Mas veja, quem é a única pessoa que pode conferir o voto? Você, Naná. Quem é que pode? O voto é meu. Não foi você que pensou? Então? Tem possibilidade de alguém adivinhar o que você pensa? Não. Não tem. Então, o computador segue com essa dúvida, né? Será que ele seguiu com o voto que eu dei? É uma dúvida, né? E veja, o que aconteceu no mundo naquela época? Logo depois, mesmo ali na década de 90 e no máximo na década de 80, as nações como a Alemanha, a Índia, os Estados Unidos, eles desconfiaram, algumas pessoas lá desconfiaram que o eleitor não estava muito respeitado naquilo, que não havia uma conferência por parte do eleitor, que não havia uma colocação do voto muito claro. Ficava a dúvida. E aí, nações como a Alemanha e a Índia abandonaram. Todas as nações que experimentaram na década de 90 a máquina puramente eletrônica, o computador para registrar sem a conferência do eleitor, mudaram, evoluíram. E como é que essas nações evoluíram? Umas, como a Alemanha, por exemplo, voltou para o papel. Outras avançaram nas máquinas, continuaram com máquinas, mas avançaram, evoluíram para registrar o voto. Veja, evolução para registrar o voto e respeitar o eleitor. Poxa, é só o que a gente precisa aqui. E as nações fizeram isso. Mas o Brasil? Não, o Brasil continuou com o voto puramente eletrônico. Aí, em 2002 já, o PDT, o Leonel Brizola, as pessoas vão se lembrar dele, né? Foi uma pessoa bastante firme nas suas convicções, passou a questionar a forma como as urnas, como o voto era não registrado no Brasil, certamente porque ele via os exemplos das outras nações, né? Certamente. Ele era uma pessoa muito esclarecida. E passou a lutar por registro do voto. Ele falava, essas maquininhas, daquela maneira dele falar que eu não sei imitar, quem que acredita nessa maquininha, enfim. Não gostava do Brizola, ele falava direto, né? Falava. Gostava muito dele. Ele falava assim até que, olha, aparece a foto do seu candidato, e não é que ele tá bonito? Ele falava. Uhum. Mas é só o programa que está dizendo isso, né? Eu mesma não tenho como conferir se o registro que seguiu para apuração, que seguiu para totalização, foi o meu. E é isso que é o problema. E é bom registrar, doutora, que ele era de esquerda. Opa, então. Pois é, PDT é de esquerda. E nós, aí, em 2009, teve uma lei que foi aprovada para registrar esse voto. Depois, em 2012, teve outra lei que veio para registrar o voto. Nesse caso da lei de 2012, o STF disse que haveria um problema de assinatura, e isso é muito bem explicado. As pessoas que entendem de tecnologia, que querem se aprofundar mais nesse tema, podem procurar o site do Amilcar Brunazzo. Ele é um engenheiro... Como é que é o nome? Amilcar Brunazzo. Amilcar Brunazzo. Sim. Ele explica tudo muito bem explicadinho em termos tecnológicos. A nossa linha aqui é a linha jurídica, então a gente não adentra nessa linha tecnológica, mas há muitos estudiosos que fazem isso com qualidade. Eles trabalharam isso desde o início da implantação do voto eletrônico e eles continuam trabalhando. O engenheiro Amilcar Brunazzo é uma pessoa que atua ainda
conosco, inclusive. Ele participa de diversas audiências públicas no Senado, na Câmara. Ele participou agora na Câmara em novembro conosco. Pois bem, voltemos então. Em 2012, segundo o STF, havia um problema de assinatura, eles entendiam que podia ser revelado o voto do eleitor e declararam inconstitucional a lei, ou seja, a lei saiu do mundo jurídico e continuou o voto puramente eletrônico. Nós continuamos lutando, porque em nenhum momento, desde que foi implantado o sistema de votação puramente eletrônico, houve uma aceitação de 100%. Não. Isso é aparente. Sempre teve gente que olhou para o problema e disse, olha, não está certo. Não deve ser assim. O eleitor precisa saber que o voto dele foi respeitado. E isso só acontece se ele conseguir conferir com os olhos dele, ou com o tato, enfim, com os sentidos normais dele, do eleitor. E com o voto eletrônico isso não acontece. Não é possível ao eleitor conferir. Tá, então voltemos. Aí em 2015, aí eu acho que todo mundo vai lembrar que houve uma lei, na época chamada de Lei do Voto Impresso, com a participação do Bolsonaro a partir daí. E a Dilma vetou a lei, mas o Congresso, por maioria absoluta, derrubou esse veto e a lei entrou em vigor em 2015 e seria colocada em prática em 2018, essa lei do voto impresso. Chegou até a ser... eu vi algumas urnas com o voto impresso. Chegou a ser, né, implementado algumas urnas, foi? O ministro... O próprio Barroso. Foi. O Barroso fez a licitação, mas antes dele houve... Ele mostrou também a urna e mostrou a simplicidade, elogiou a urna e desapareceu. Foi. Na época, o ministro Carlos Veloso disse que poderia ser feito, era o ministro do STF, né, do STJ, do TSE, e ele disse que poderia ser feito, sim. Enfim, havia uma concordância em que se fizesse isso. Mas, em 2017, em dezembro de 2017, o ministro Gilmar Mendes enviou um ofício para o Congresso Nacional dizendo que não poderia cumprir, que era, por alguns motivos, dentre eles a tecnologia adequada, enfim. Desculpas. Que não poderia cumprir. Aí nós entramos nessa fase que estamos hoje. Então, nós entramos assim, nesse momento, a partir de 2017, nessa conversa, né? A primeira coisa a verificar era que nós não poderíamos continuar com a luta olhando para a tecnologia, porque aquilo não tinha dado certo até então. Eram 22 anos de luta que não tinha dado resultado. Então, a primeira coisa que nós pensamos foi, peraí, se não deu resultado em 22 anos, há que ter algo diferente. O que é? Fomos pesquisar, fomos olhar e encontramos material, inclusive, do PDT, num encontro que eles fizeram em 2002, lá na Câmara mesmo. Nós encontramos esse material e aí o Felipe entrou com a análise dele, com o estudo jurídico dele. Ele elaborou um parecer a respeito de como que a democracia acontece desde a Grécia Antiga. Como é que se respeita o eleitor? Como é que isso, juridicamente, como é? Como é que a Constituição determina que seja o voto? É isso que eu estava pensando. O que diz na Constituição é que o voto tem que ser contagem pública, não tem? Não está lá na Constituição? Pois é. Na Constituição, tem 2 dispositivos que nos dizem que a democracia não pode acontecer assim, de maneira indireta. Por exemplo, o artigo 14 diz que o voto tem que ser direto.
algo que é direto é algo não intermediado, ele vai direto. Se eu te passo aqui um copo, esse copo precisa ir diretamente para você para ser uma passagem direta, é uma relação entre mim e você. Essa relação é direta, não é indireta, não passa pelo Daniel. O eleitor precisa ter o seu voto entregue diretamente ao eleitor. Ele não pode ser intermediado. Agora, nós vimos que o programa recebe o seu voto, não te oferece uma garantia. Assim, não te prova. O programa não diz para você que registrou aquele voto para aquele candidato que você pensou. Não sei se isso está claro. Ou seja, ele intermedia, ele se coloca entre o voto do eleitor e a contagem. Ele faz essa barreira. E a barreira segue sem que o eleitor tenha conferido. Então, o voto direto, que é uma cláusula pétrea na Constituição, está assim, no mínimo, truncado, né? O que a gente quer saber é se aquele botão que eu apertei no meu candidato lá foi para o meu candidato. Essa é a pergunta. Será que foi? Né? Então, eu, como cidadão, eu tenho o direito de saber, de ver e saber que aquele meu voto foi para o meu candidato. Exatamente. Isso é o voto direto. É claro que é uma interpretação bastante não ortodoxa, digamos assim. Ela não segue uma interpretação que hoje, conversando com juristas, eu vejo que eles dizem que vir direto é outra coisa. Mas não, direto é aquilo que você passa para o outro diretamente, sem intermediário. O programa intermedia. Acho que isso ficou claro, né, Naná? Você entendeu isso? Sim, então, uma pergunta que eu tenho em relação a isso é, antes as pessoas lutavam por esta causa, mas eles pediam voto impresso. Por que hoje nós não podemos mais pedir o voto impresso? Bom, nós não queremos apenas que o voto seja impresso e só isso, e deixar por conta de quem é que vai contar depois, né? A gente não é obrigado a ter confiança tal num serviço público, né? Nós precisamos que esse voto siga a forma como é o sufrágio. E aí vem o novo conceito, faz parte ainda dessa verificação de conceitos que foi feita em 2017 pelo Felipe. O que é sufrágio? Sufrágio não é só o voto, se você der um Google aí, você vai encontrar que sufrágio é voto. Não é. Sufrágio é o processo. Começa ali, no que nos interessa, do momento em que o eleitor começa a participar. Ele começa antes, mas no momento em que o eleitor começa a participar, começa com o voto. O voto é o objeto do sufrágio. É o que interessa. A única coisa que interessa é o voto. Mas não tem só entregar o voto. Porque senão a gente faria praticamente igual ao que fazia lá no Bico da Pena. Eu entrego e pronto, não quero saber. Não. Não se completou ainda o sufrágio. O sufrágio é o processo que vai, a partir do momento em que você entrega, é registrado, guardado ali enquanto está no horário de votação. E, em seguida, conta-se esse voto com a presença de eleitores, com a presença dos fiscais dos partidos e, é claro, com o próprio serviço eleitoral, que é o encarregado desse ato administrativo. Esse ato administrativo precisa ser público, porque é praticado por um agente público. E aí que vem contagem pública dos votos. Pública mesmo, na frente do público. É claro que não vai ser todo o público, mas é uma parcela significativa deste público. Então, a ideia... Desculpa, Daniel. A ideia é você votar, você ver que você votou, e aquele voto cair numa urna, e após ao término, as pessoas contam o voto que está lá na máquina e também
o voto que está no papel, é isso? Se você quiser continuar com a máquina de contar, claro que você pode contar. Conta 2 vezes, sim. Mas é absolutamente necessário contar o voto físico. Conferir para ver se bate. Exatamente. E existe, doutora, uma confusão, eu gostaria que a doutora explicasse, o voto secreto, que muitas vezes foi o vilão para que não se implementasse a cédulazinha que identifica a votação que você fez, dizendo que isso iria abrir, iria cancelar o voto como um voto secreto. Eu gostaria que a doutora nos explicasse como é o mecanismo e por que não é assim. A pessoa, o voto constante da Constituição, está escrito lá, voto secreto. Mas se fosse o voto que fosse secreto, nós não poderíamos contar, né? Não poderíamos saber o resultado. O que é secreto é o exercício do voto, é para proteção do eleitor, para que o eleitor não seja constrangido. Então, estabelece-se que o exercício do voto é secreto. Mas, quando você entrega o voto, ele não consta uma identificação sua. Ele existe, ele precisa ser conferido por você, eleitor, para saber se corresponde ao que você decidiu, mas o seu nome mesmo, a sua identificação mesmo, não segue ali. Ele segue, por isso mesmo ele vai para uma urna indevassável. Essa urna fica ali na proteção da polícia, que no dia da eleição é bastante forte. A proteção, todos nós, se nos lembrarmos do dia da eleição, saberemos que naquele dia a gente não ousa nem falar alto ali dentro da sessão eleitoral. A gente caminha devagar, fala baixo, porque é tudo muito controlado. Então, o voto que vai ali para a urna também é muito controlado. Conta-se na própria sessão eleitoral, a ideia é essa, né? Para que não saia dali, para que não haja risco de se perder nenhum desses votos. Uma vez contado na própria sessão eleitoral, são cerca de 300 eleitores em cada sessão eleitoral, você tem uma conta simples de 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, até chegar em 300, é muito rápido. Eles usam isso como desculpa para dizer que vai demorar mais. Mas se cada classe contar o voto da urna da sua sala, não é muito. Porque em meia horinha tá contado. Exatamente. É bem simples, é bem tranquilo de contar, porque é uma conta muito fácil. É 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, até chegar no total. E já estaremos aproveitando os mesários, os fiscais, normalmente alguém do partido como testemunha, abre-se uma sessão administrativa e depois tem ata, é selado, é fechado, é lacrado os votos, que permite uma recontagem caso haja dúvida no futuro. É isso, né? Exatamente. Uma vez que nós contemos ali na própria sessão eleitoral, e o nosso serviço eleitoral ele é muito competente, ele é bastante capaz de realizar esse trabalho. Ele conta com todo o corpo de servidores públicos, ele conta com todo o corpo de segurança do país, das forças todas, as forças auxiliares todas, ou seja, é algo assim que a gente não pensa que ele possa ter qualquer problema em contar esses votos na própria sessão eleitoral. Será, assim, em torno de 1 hora, 2 horas, mas a gente já tem esse delay, né? Já suportamos essa hora, essas horas, essa demora no voto eletrônico também, não é? Sim. E Miriam, por que não pedir, por exemplo, voto auditável? A gente ouve muito falar de voto auditável. Por que o voto auditável não nos garante isso que nós estamos buscando, que é a lisura na contagem? O voto auditável pressupõe uma pessoa para intermediar, uma pessoa que possa verificar. O problema é quem vai contar, quem vai auditar. Na contagem, isso é um problema. Por quê? Porque nós vamos cair na confiança, vai ser nos exigido uma fé tal qual acontece hoje. É nos exigido fé
que o nosso voto foi registrado para o candidato que nós escolhemos. É muita fé que é nos exigido. Com a questão da auditoria, continuará do mesmo jeito. Nós não temos alguém tão confiável assim no mundo, eu não tenho, que possa garantir que o meu voto foi contado para a pessoa que eu... Veja, vamos voltar um pouquinho. Na verdade, esse auditor será um adivinho. Por quê? Porque como é que ele sabe que o voto que eu pensei foi aquele? A bola de cristal. Hoje, sim. E aí, se houver... Veja, hoje é um adivinho, né? Porque não dá para adivinhar, não dá para você saber, a não ser adivinhando, né? Mas se houver só a impressão e essa impressão não tiver contagem pública, ou seja, não se observar o princípio da publicidade que está na Constituição, no artigo 37, nós continuaremos com a mesma dúvida. Nós não teremos a pacificação que nós precisamos hoje. Porque por que é que nós estamos nesta luta incessante por contagem pública dos votos? Por causa da dúvida. Exato. Ou seja, se a contagem não for pública, então fere o princípio da publicidade. Sim. Então dá para judicializar, porque está ferindo um princípio importante que é o da publicidade. Mas quem julga é o mesmo que faz o serviço. Aí. Não, é melhor não, né? Então. Assim, não compensa judicializar. No nosso país não, né? Neste momento parece que não tem muita vantagem. A única garantia mesmo é a contagem pública dos votos, né? Inclusive, doutora, eu vejo que agora em 2022, né, as pessoas foram para a rua por causa dessa dúvida, não é? Sim. As pessoas tinham uma dúvida cruel. Elas não sabiam, eu mesma não sabia, se o meu voto foi contado por candidato que eu escolhi. Não sabíamos. Nunca soubemos. Então, algumas pessoas foram para as ruas e algumas pessoas caíram em emboscadas. Enfim, a gente tem a nossa história aí recente, Sim, que nos dói muito e que nós precisamos, até por justiça a essas pessoas, estabelecer o fim dessa dúvida. E outra coisa, sabe o que eu acho? Na dúvida, faz a contagem pública. Vai pacificar o país. Qual é o problema de não ter a contagem pública? Né? Então, eu acho que é de extrema importância a contagem pública dos votos. Então, uma vez a gente entendido isso, o PL, a Lei 1.169 de 2015, tenta estipular contagem por amostragem. O que a doutora pensa a respeito disso? O que é contagem por amostragem? A amostragem é você contar, tipo assim, aqui nessa sala, conta-se o voto meu e do Daniel publicamente. Então, nós temos o registro, temos a contagem pública. Nós tivemos o processo de sufrágio inteirinho, certinho. Nós estamos tranquilos. Mas a Naná caiu na amostragem, caiu fora da amostragem. Ela não teve o voto dela contado publicamente. O que é que a Naná vai pensar disso? Já vai lançar uma dúvida na minha cabeça. Exatamente. Nós continuamos com a mesma dúvida. Quais foram os colégios que foram escolhidos para a amostragem? E quem escolheu... fez isso? Não seria também mais uma dúvida? Seria. Mas o principal é que eu fiquei de fora, ou a Naná ficou, né? No meu caso aqui, eu escolhi a mim e o Daniel para ter a amostragem, então nós estamos tranquilos. Mas entre um brasileiro e outro, nós não podemos estabelecer essa casta de gente mais importante e gente menos importante. Eleitor mais importante e eleitor menos importante. Não podemos fazer 5% isso. Só das urnas seriam, né? Serão poucos privilegiados. Mas a gente está ainda lutando por contagem pública total dos votos, considerar cada um do eleitor, respeitar cada um do eleitor, para
para termos a pacificação que nós queremos. Ah, então. Então, eu vejo que vocês agora estão... Nós estamos, o Grupo Tias do Zap, nós colocamos uma barraquinha na rua 15 de novembro, em Curitiba, nas quartas-feiras, e aos domingos nós íamos no Parque Barigui. E nós trabalhamos bastante aqui, toda semana, eu e o Daniel e o pessoal do grupo lá, nós montávamos a barraquinha, nós colhíamos lá, era um trabalho satisfatório, e as pessoas querem que a contagem seja pública. As pessoas desejam isso. E a maioria das pessoas, acho que em cada 100 pessoas que nós preenchimos lá, uma ou outra só que dizia que não. Então, eu acho que nós precisamos disso. Eu acho que não só para pacificar o Brasil, mas para fazer justiça. Nós precisamos da contagem pública dos votos. E agora que nós já falamos, eu espero... Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar em relação à contagem pública especificamente? Sim, eu gostaria muito que as pessoas percebessem que há essa necessidade mesmo, tivessem essa linguagem. A maioria já sabe que nós temos mesmo essa necessidade, que esses eleitores que estão em dúvida merecem sair dessa dúvida, merecem essa certeza. Mas, para isso, como nós temos poderes, digamos, acanhados com a pauta ainda, já melhorou. Nós já avançamos, aprovamos o projeto na CCJ da Câmara. Então, está melhorando. Mas nós precisamos, a pauta precisa que as pessoas entendam por que é que nós precisamos disso. E, se não entenderem, busquem na internet contagem pública dos votos, vejam os vídeos que são distribuídos lá, especialmente do Felipe Jimenez. Vejam essas explicações todas, se interem a respeito desse assunto. A PL é 943, né, doutora? O PL que contém os conceitos que nós precisamos 2020. Que sejam observados, estão no 943/2022 da Câmara. Está muito claro lá, são 2 páginas apenas e que vai tirar toda dúvida, se tiver dúvida das pessoas, e possibilitar que elas falem a respeito, porque é importantíssimo que as pessoas falem com amigos, vizinhos, parentes, falem sobre este assunto. Isso. Agora que nós já falamos sobre esse assunto, né? Como tem sido essa trajetória de vocês pelo Brasil? Eu sei que já o movimento da contagem pública dos votos já tomou um volume bem grande no Brasil, né? Vocês têm aí camisetas, inclusive eu gostaria de uma camiseta dessa, né? E daí a gente precisa saber como é que está, em que pé, o que nós podemos mais fazer, ensinar as pessoas, alertar as pessoas, falar mais sobre esse assunto. É dizer contagem pública dos votos. Claro que pressupõe o registro, não? Então, nós chamamos de materialização. É transformar o que estava na mente em matéria. No caso, a matéria mais fácil é o papel. É a mais simples, é a mais operacionalizável. Mas, se quiser registrar também em madeira, se quiser registrar em qualquer outro material, eu costumo dizer isso, se quiser registrar o meu voto em ouro, eu vou gostar, porque ele vale muito mesmo para mim, né? Mas eu sei que não, vamos de papel, né? Quando a gente vai no mercado, o que acontece no caixa? Ele imprime lá para a gente tudo que a gente gastou, a gente pode conferir, você falou que ia ter desconto aqui, não teve, né? A gente pode reclamar, né? Então, todo lugar é isso. Você faz uma compra na maquininha de cartão, aparece lá o ticketzinho, né? É um comprovante, a gente precisa ver aquilo. Eu quero muito isso. Porque, assim, mesmo os que confiam, porque nós encontramos nas ruas pessoas que dizem assim, nós chegamos com, apoie para nós a contagem pública dos votos, aí a pessoa fala assim, não, eu confio na máquina. Bom, tudo bem, pode confiar, mas eu sou obrigada a confiar? Me diga. A Naná é obrigada a confiar? Assim, pelo menos 50 milhões de pessoas no Brasil não confiam, pelo menos. Veja, é um número significante. Se 50 milhões de pessoas não confiam, não é melhor você atender e registrar esse voto? As que confiam vão continuar confiando. Tudo bem. Isso é uma pacificação.
E a questão da confiança, a gente precisa saber, mesmo que fosse só uma pessoa, mesmo que fosse só nós três aqui, que não confiassem, não há obrigação na Constituição de ter fé no serviço administrativo. Não há. Não existe. Olha, é obrigatório ter fé no serviço administrativo sob pena de enforcamento. Não tem. Não tem. Nós podemos desconfiar, especialmente quando a gente tem razões para isso. Razões jurídicas. É o voto direto. O princípio da publicidade. Então, já está na Constituição. Nós estamos lutando por algo que já está lá. Nós queremos ver... Eu quero ver meu voto. Eu também. Eu também. Né? E eu acho que isso vai trazer benefício para o país, não só pacificação, sabe? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde os políticos e os nossos juízes, a gente não confia mais em ninguém. Eu acho que isso ia trazer uma paz de espírito na gente, saber que aquilo está acontecendo. Enfim, o nosso Brasil vai ser justo. Né? Eu creio que nós estamos precisando muito, o nosso país está precisando muito dessa paz, desse descanso, porque a gente está cansado de ver muita coisa errada e a gente só quer o certo, a gente está lutando pelo que é certo. Algumas pessoas perguntam assim, mas como o Bolsonaro foi eleito? Como que o Nicolas foi eleito? Boa pergunta. Como que esses nossos representantes, né, foram eleitos? Como assim, se é o sistema que elege? Olha, o sistema precisa de confiança. Precisa. Então, eleger o Nicolas, eleger o Bolsonaro, Veja, eu sei que é polêmico isso. É completamente polêmico. Eu não sei para onde o meu voto foi e para quem foi registrado. Eu não sei como é que o Nicolas foi eleito. Não sei. Provavelmente ele teve votos, mas por quê? Por que o sistema precisa da confiabilidade? Para continuar existindo. E isso dá confiabilidade para ele, o fato de ter alguns representantes nossos. Mas se você for olhar as políticas públicas que nós temos, tá sempre, nos grupos está sempre o pessoal reclamando. Veja o problema da vacina. Obrigando a vacinar crianças quando... vacinar não, né? Aplicar experimento. Veja os problemas nas escolas. Enfim, as políticas públicas não são consentâneas com o querer do povo. Não combina. A política pública no Brasil não combina com o povo brasileiro. Tudo que é imposto, há uma rebelião por trás disso. É a natureza do homem. Nós precisamos trabalhar com a democracia, pelo convencimento, pelo diálogo, pela contagem dos votos. Veja, se alguém foi eleito, assim, dos nossos, assim, não sabemos também como é que foi isso. O fato de não sabermos é o problema. O que nós queremos é saber, olha, esse povo votou e ele mesmo conferiu, então eu conferi, a Naná conferiu o voto dela, o Daniel conferiu o voto dele. Contamos publicamente isso. Pronto. O resultado que sair dali está muito bem. Nós não estamos pedindo para que o resultado seja aquele que a gente quer, porque isso não é possível. Nós só queremos que o nosso voto seja aquele que nós desejamos e optamos. É isso. Queremos só o justo. E os senhores deputados e senadores que possivelmente vão estar aqui vendo e ouvindo, eu quero dizer aos senhores que eu quero que o meu voto seja contado publicamente, porque eu tenho esse direito e eu quero, então, correr atrás do meu direito. E vocês que estão aí nas câmaras, no Senado e na Câmara dos Deputados, que vocês, quando chegar a hora certa, por favor, nos apoiem o povo, escutem a voz do povo. Eu quero que o meu voto seja contado publicamente. Você quer, Daniel? Eu quero ver o meu voto. Eu não também quero que alguém me diga que um impulso elétrico foi meu voto. Eu não vejo impulso elétrico. Exatamente. Eu não quero ter que confiar num programa. Eu não quero ter que confiar num serviço público. Eu não quero ser obrigada a confiar.
Eu mesma quero conferir o meu voto. Veja, eu quero conferir o meu e depois contar de todo mundo ali na sessão eleitoral, claro, através dos partidos, através do serviço mesmo, mas com a participação de um eleitor ali. Gente, espero que aqueles que estão nos ouvindo possam ter gostado e aprendido alguma coisa sobre a contagem pública dos votos. Vocês que estão aí conosco, vocês podem seguir o canal A Tia Pode no YouTube e no Instagram, @Tias e Tios do Zap. E também podem seguir também o canal da TV Rádio Paraná Oficial. E também tem o portal, tem vários... Fala aí, Alexandre, quantos canais temos aí? Naná Boto, meu amigo Daniel, doutora, a todos os ouvintes do programa A Tia Pode, um programa no formato podcast. Aqui eu venho dar minha boa noite a todos vocês, porque é noite, né? É noite. Quem vai assistir pode ser de dia, de noite, de madrugada, mas com certeza esse programa foi maravilhoso. Nós temos todos os nossos portais, nós temos aqui, o programa está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube, né? Nós teremos ele já à disposição no nosso portal Paraná Oficial, onde ele ficará já disponível a partir da hora que terminar o programa. Ficará disponível no canal da Tia do Zap, também estará disponível no YouTube da rádio e também, se você quiser, também no podcast no site da rádio www.radioparanaoficial.com.br, e também estará no TikTok, Kawaii, Instagram, enfim, estará em tudo quanto é lugar. Isso mesmo. Assista. Tem alguma pergunta? Vai lá no nosso particular, lá no Instagram, no YouTube, faça a pergunta lá e, à medida do possível, a gente vai responder a pergunta de vocês. Quero agradecer muito aqui a presença da doutora Miriam, que veio aqui nos ensinar sobre essa questão tão importante. Quero agradecer aqui o apoio do meu amigo Daniel, por estar aqui comigo, né, um parceiraço nosso aí de luta, de batalha. Quero agradecer muito por esse dia. E quero terminar, então, hoje, esse nosso podcast, A Tia Pode. Obrigada pela presença. Tchau. Boa noite. Até lá. Bom dia, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, para quem estiver vendo.